bem-vindo ao Tecno Etc. Eu sou o Thiago. Eu sou o Alan. E a gente está aqui estreando a nossa nova sala, que a gente por enquanto não vai mostrar porque tá uma bagunça, mas... gostaríamos de agradecer ao Android Z, que estão nos ajudando aí. A gente está com uma espécie de uma parceria com eles vão divulgar os nossos vídeos de Android. E agradecer a Sony Ericsson por enviar pra gente aqui o Xperia Play. Valeu aí por acreditar no blog. Bom, o Xperia Play, para quem não conhece, é o celular, o smartphone gamer da Sony Ericsson, no caso. Ele é bem parecido com o PSP Go, apesar de não ter jogos PSP nele, mas ele tem suporte para os jogos PlayStation 1, oficial inclusive, um suporte oficial da própria Sony. E, bom, o grande diferencial dele em relação aos outros aparelhos de smartphone do mercado, Android em geral, é que ele tem esse slide, né, que dá pra ver aqui na caixa, que ele tem um slide que permite que ele tenha um joystick, né, e isso aí proporcionaria uma maior experiência gamer. Bom, vamos então abrindo a caixa aqui, fazendo um unboxing e falando das especificações dele. Ele tem a tela de 4 polegadas, resolução 480 por 854, como a do Milestone, que eu por acaso já estava sentindo saudade dessa resolução, porque a maioria agora faz 480 por 800, que é um pouquinho menos wide, assim, e consequentemente uma densidade de pixels um pouco menor. A densidade de pixels dele é de 245 pixels por polegada, e é muito boa, assim, a gente tem brincado bastante com ele, a tela dele é bem maravilhosa, é tipo do Milestone mesmo, que também é outra tela, uma das minhas telas favoritas, assim, que eu já mexi. Câmera de 5 megapixels, e ele vem com cartão SD, a gente não tem certeza de quanto, porque esse daí nosso veio com um de 16 GB, e nas especificações dele diz que vem um de 8 GB. E na caixa não diz o que é, só diz que vem com a cartão SD. E já falando da caixa, bom, como eu imagino que seja porque esse Xperia Play é de divulgação, né, um Xperia Play cedido, justamente para fazer review, ele veio todo solto dentro da caixa. Veio tudo embolado dentro da caixa, solto, não tem um case. Provavelmente ele vem com case, vem tudo separadinho num saco, entendeu? Mas nesse caso não veio. No caso da caixa dele tem essa parte dobrada aqui, onde tem os manuais, os papéis, etc. Que aí vem com informações informações da assistência técnica, de importante, como utilizar o aparelho, como abrir a tampa dele, entre outras coisas. Além disso, a gente tem o cabo USB, que ele vem com o cabo USB justamente para fazer conexão de dados. Vem com deixa eu desembolar. Ele vem com o carregador. No caso, uma coisa assim que eu achei até diferente, normalmente quase os celulares hoje em dia, smartphones, o próprio carregador usa o mesmo cabo USB que é utilizado para troca de informações. Ou seja, a princípio, por uma economia, o mesmo cabo de dados é o cabo que é utilizado para carregar. Nesse caso é separado. A vantagem é que você pode usar o cabo de dados para outras coisas enquanto você está carregando o seu Xperia Play. E a desvantagem é que se acontecer alguma coisa com o seu carregador, você vai ter que repor ele de alguma forma, né? Você não vai poder mais carregar o aparelho, apesar de que ele carrega pelo cabo USB ligado no computador. O que você pode fazer, numa alternativa, caso você perca ou dê problema no seu carregador, é você comprar uma daquelas cabeças, digamos assim, que seria só essa parte que você conecta qualquer cabo USB nela, que vai funcionar, já que a voltagem é sempre a mesma. Inclusive você pode usar o carregador de outros aparelhos. Também temos aqui um fone de ouvido, que é também também tem microfone, né? Ou seja, um hands-free, você pode usar ele na rua, ouvir música e falar no celular ao mesmo tempo. E ele vem com esses fones, com essas borrachinhas. Acredito que na versão da loja, a versão que venha para o consumidor mesmo, essas borrachinhas têm uns tamanhos diferentes, porque para quem não conhece os fones da Sony, que na minha opinião são os melhores nesse aspecto, que eles são intra-auriculares. Se você tirar aqui a borrachinha
eles vão dentro da cavidade do ouvido. E no caso, essa borrachinha aqui dá um conforto bem maior, deixa ele bem preso, dá pra você ouvir numa boa. E essas borrachinhas vêm normalmente em 3 tamanhos, pequeno, médio e grande. E esse fone é um fone excelente, então você pode não só usar no celular como para qualquer outra coisa. Bom, e é claro que por fim vem o mais esperado, o Xperia Play, que tem esse belíssimo slide aqui, essa belíssima cara. Ele vem com o sistema da Sony Ericsson chamado Timescape, que um dos features dele é justamente esse slide, que chamam de Infinity, porque você visualiza várias redes sociais, várias coisas ao mesmo tempo. O processador dele é de 1 GHz, um Snapdragon. Ele tem uma placa de vídeo, a GPU dele é a Adreno 205, que pô, é muito boa, assim, a gente já brincou um pouquinho com ele, pô, roda lisinho, assim, as coisas. Apesar de, assim, tem gente que reclama que o processador dele é single core de 1 GHz, não deixa de desejar. A gente tem o Atrix também, que a gente já brincou bastante. E pô, tanto o Android, o sistema operacional, quanto os jogos, as coisas assim, funcionam bem suave, bem lisinho. E 512 de RAM. A Sony Ericsson está com um excelente programa de incentivo para quem quiser programar jogos exclusivos ou otimizados para o Xperia Play. Ela dá o SDK do Android de graça para quem quiser programar para ele, otimizado para ele. Ela tem algumas exigências que estão no site da Sony, é só vocês darem uma olhada lá, a gente vai botar o link embaixo. Lá vocês podem ver quais são as exigências da Sony. Algumas eu lembro, como por exemplo você fazer com que o jogo salve o conteúdo dele diretamente no SD e não na memória interna, né? Justamente para não comprometer a memória interna do aparelho, que não é muito grande. Entre outros detalhes. E para as detalhes. pessoas não ficarem reclamando, que uma coisa que acontece muito no Android formatei meu celular, perdi todos os saves. Você salvando no SD... E é claro, você também é como no Windows, quando você bota partições diferentes. Você vai estar ocupando a área do sistema operacional com o jogo. Isso não é interessante. O ideal é que vá para o SD, que você pode tirar, fazer backup, fazer o que você quiser. Tem alguns jogos que são otimizados para o Xperia Play. A própria Sony tem uma loja exclusiva para isso, que ela dá esse destaque, né? É um dos incentivos dela justamente, que tem uma loja exclusiva e tem um destaque. Ou seja, seu jogo, para quem tem Xperia Play, vai ficar mais visível, o jogo que você produziu ou que a empresa produzir. Então tem várias vantagens. E é claro, outra exigência é o uso dos controles, né? O suporte pelo menos. Tem muitos jogos que a gente viu que usam tanto a tela quanto o controle, mas é aquela coisa, o ideal é que use o controle. Indo já para o sistema operacional dele, se você abre ele justamente no sistema operacional dele, abre ele no slide, você tem entra logo essa tela Xperia Play. O que é essa tela Xperia Play? Ela diz que jogos que você tem na memória, e é um menu de acesso rápido aos jogos, e você ainda pode botar no mais jogos e ver mais jogos que são otimizados para Xperia Play, e tem destaque aqui, e é só você clicar que você vai direto para a loja para comprar eles. E bom, vocês podem ver que é muito jogo que tem, e tem jogos de várias empresas diferentes. A Electronic Arts é uma das que está dando maior incentivo, então tem muitos jogos da Electronic Arts otimizados para o Xperia Play. E no caso, esse menu de jogos é de fácil acesso, né? Ele é bem fluido e você pode entrar em qualquer jogo rápido. Um dos jogos aqui que eu diria que é o mais impressionante é o Dead Space. O tempo de loading dele não é muito grande, ele carrega os jogos relativamente rápido, já está entrando aqui. Bom, vamos falar então um pouco do que tem no aparelho antes de começar a falar dos jogos. Ele possui esse D-pad, o digital, que é justamente, né, o direcional para você utilizar nos jogos. Tem o menu de opções do Android aqui, então você pode acessar por aqui. Tem o Start Select, que são utilizados nos jogos, os botões quadrado, triângulo, bola e X, que são utilizados nos jogos. E o que é mais interessante, que eu tenho que admitir que fiquei surpreso pelo desempenho, são os dois analógicos. Inicialmente, quando ele foi anunciado, eu fiquei até decepcionado achando que ele não tinha analógico. E isso é uma coisa essencial, principalmente em jogos tridimensionais. Só que, por acaso, existem os analógicos aqui, só que eles são analógicos touch. Eles são analógicos virtuais, digamos assim. Eu, inclusive, achei que o desempenho deles não iria ser bom ou que não iria ser preciso, mas não. Me enganei, eu acho mais preciso do que jogar na tela, mais preciso do que muito analógico aí que eu joguei. É muito bom o controle.
Fechando ele aqui rapidamente, você tem os botões normais de qualquer Sony Ericsson, comuns e comuns de Android, que é o voltar, né, o home, o botão de opções e o botão de busca. Na lateral dele, aqui atrás, né, que no caso é atrás, quando você dá slide no aparelho, é a parte de trás para quem joga, mas é a lateral do aparelho. Tem o botão de volume, e o botão de volume pode confundir um pouco as pessoas, porque ele fica na orientação do celular, ou seja, você fica com o celular em pé, para cima, aumenta o volume, para baixo, abaixa o volume. E quando você fica com ele de lado, então fica para a direita, abaixa o volume, e para a esquerda, aumenta o volume. Essa é questão de se acostumar. E ele tem os botões LR aqui atrás, justamente para os jogos, que são muito bons. Eles são estilo gatilho, e são muito bons de apertar, eles têm um toque muito bom. Aqui atrás tem a tampa da bateria dele, com a câmera de 5 megapixels, ele tem flash também, luz flash, microfone, o logo da Sony Ericsson, inscrição Xperia Play. Em cima a gente tem o botão de power, né, ou de travar, quando ele está carregando esse botão acende, para dizer que está sendo carregado. E aqui na parte de baixo, ou na parte lateral, tem entrada para fone de ouvido comum e entrada para micro USB, que é a entrada de carga de dados dele. E ele faz esse slide lateral e fica com essa orientação justamente para melhor desempenho do jogo, para ter a tela widescreen, né, no caso. Um dos pontos diferentes dele em relação aos smartphones do mercado em geral é que ele é mais grosso e mais pesado do que a maior parte dos smartphones. Isso ocorre por causa do slide, justamente por causa do slide e por causa dos controles, ele acaba sendo mais grosso e mais pesado. Ele tem 165 gramas, não é um peso muito grande, é um peso razoável assim, ele é mais pesado do que um smartphone comum, mas eu não acho desagradável e a largura dele também não me incomoda nem um pouco. Não fica ruim de levar no bolso, não é muito largo. A título de comparação, a gente tem aqui o Atrix, que a gente já falou anteriormente, e um iPhone 3GS. Deixa eu só voltar na mesma orientação. Vocês podem ver aqui em relação à tela e o tamanho. Agora no caso da largura, é um pouco mais largo, não chega a ser muito mais largo, mas é um pouco mais largo. Ele é basicamente como um celular que tem teclado, slide. Assim. Se você pegar o Milestone 2, eles têm largura semelhante. Não é nada que incomode, assim. Para pessoas como eu, por exemplo, que não uso de jeito nenhum o teclado slide e prefiro digitar direto, é o celular perfeito, porque realmente os controles são, assim, é um PSP, assim, dá pra jogar maravilhosamente bem. E outra coisa também que eu também não tinha comentado, a Sony Ericsson gosta muito de usar o padrão de 3 botões aqui embaixo. Normalmente não tem o botão da busca, e nesse caso eles resolveram adotar o da busca mesmo, então tem os clássicos 4 do Android padrão. Só uma coisa que a linha, principalmente a linha Xperia mesmo, que costuma sempre ter aqueles 3, esse daí tem o padrão dos 4. Outra coisa também que é importante comentar é que ele vem na versão do Android 2.3.4, que é a primeira versão que tem o suporte para videochamada pelo Gtalk. E aí, como ele tem a câmera frontal, você consegue aproveitar bem esse recurso. E a Sony Ericsson já anunciou, a Sony Ericsson, que agora é só Sony, já anunciou que toda a linha Xperia que foi lançada em 2011, inclusive ele, que foi lançado em março, vai ter atualização para o Ice Cream Sandwich, que é o Android 4.0, que é muito bom. Não são todas as empresas que fazem isso. Bom, e agora voltando então ao que interessa no caso do Xperia Play, que é o jogo, principalmente os jogos. Vamos aqui mostrar um pouquinho do Dead Space. O jogo é bem fluido. A gente tirou o som aqui só pra, no caso, só pra poder falar, mas eu posso até botar o som aqui. Inclusive o som dele é muito bom, tem um volume muito bom, então dá pra ter uma boa experiência de jogo. É só apertar aqui pra continuar no load. Ele tanto aceita os controles na tela, porque esse jogo saiu para Android, né, normal, como os controles físicos. Só que, bom, eu acho que para todo mundo que é gamer, sabe que jogar no controle físico é muito melhor do que no touchscreen, a não ser, claro, que seja um jogo touch. Os controles são muito bons, muito responsivos. Vocês podem conferir aqui que, olha, eu estou mexendo só um pouquinho,
Eu me sinto como se eu estivesse jogando no analógico mesmo. Vou aumentar um pouquinho o volume. Tem todas a precisão necessária para você jogar um jogo. E ainda mais um jogo difícil e complexo como o Dead Space. Inclusive os gráficos, como vocês podem ver, são muito bons. E o jogo roda 100% sem lag nenhum, sem nada. O LR com ataque. Inclusive, se eu pausar aqui, ele entra no menu. Nesse jogo específico eu não consigo mexer no menu com os botões. Mas tem jogos que podem. Eu posso entrar nas opções e tal. Fazer tudo o que eu quiser. E continuar a jogar. Bom, deixa eu carregar um load aqui que está mais na batalha, para mostrar um pouco mais do jogo e dos controles. A gente testou vários jogos, e a gente vai comentar sobre eles. Não vou entrar em muitos detalhes sobre os jogos, justamente porque senão a gente vai ficar muito tempo só falando dos jogos. Uma coisa eu garanto, não teve, acho que nenhum jogo que a gente jogou que eu achei ruim. Todos eles estão muito bons, rodam muito bem e ficam muito bons com esse analógico. Oh, eu não vi. No caso, os Quick Time Events ainda são feitos na tela. Algo que eu notei que é importante, que eu acho que é o grande segredo do Xperia Play, são essas bolinhas pratas aqui no meio do analógico. É isso que detecta o movimento do analógico. Não é, a parte cinza também tem, mas a parte prata é justamente a parte mais sensível. É a parte que garante maior mobilidade do analógico. Bom, e eu já morri. Bom, em suma, o Dead Space é esse. Dá pra jogar muitas horas. O jogo em si é de qualidade e o controle faz jus. Para sair do jogo é bem simples, é só você apertar o voltar. Isso é uma exigência também da Sony Ericsson, no caso para quem vai produzir jogos, é que o jogo tem uma maneira de você sair do jogo direto sem ser clicando em home. Quase todos os jogos de Android tem, mas eu já vi alguns jogos que não tem. O importante de você ter uma maneira, um exit mesmo do jogo, é que, justamente por causa do multitasking do Android, é que se você tiver se você apertar Home, tem alguns jogos que continuam rodando no multitasking. Então, se você não sair mesmo, apertar lá para sair, ele fica consumindo RAM, consumindo processamento e atrapalhando no desempenho dos outros jogos, que é uma coisa que seria bem ruim pro Xperia Play. Se você por acaso não quiser usar o menu Xperia Play, você tem a opção de sair dele e, no caso, usar o menu normal dele, o sistema normal. No caso, a gente testou todos esses jogos. No caso, o Dead Space, que a gente já tinha mostrado, é muito bom, excelente. O Minecraft saiu agora, só agora que ele está saindo para iPhone e para Android, mas ele já tem bastante tempo no Xperia Play e os controles funcionam com os analógicos e com os botões normais, é excelente. A gente também testou o Battlefield, também é muito bom. Xenonia, todos esses foram pegos na loja específica do Xperia Play. Radiant Light também. O Need for Speed Hot Pursuit, Star Battalion, que é um jogo da Gameloft muito bom também, entre outros jogos. Assim, todos os jogos que a gente testou tiveram um desempenho excelente e são muito bons. Ele já vem na memória com o Need for Speed Shift, e você pode baixar aqueles de graça até janeiro, que eu comentei já anteriormente. E ele já vem com o jogo do Crash Bandicoot, que é um dos jogos de lançamento do PlayStation 1, um dos melhores até na minha opinião, e ele já vem pré-instalado. Isso é uma das coisas interessantes do Xperia Play. Ele tem esse suporte oficial
Inclusive tá aqui na caixa dele, tem esse PlayStation Certified aqui, que é o que? Ele é oficialmente suportado pela Sony, né, para ter jogos de PlayStation. Infelizmente não chega a ser uma PSN dentro dele, ele não tem PSN. O que ele tem é que dentro do Market, você entra no Market do Android e você consegue comprar os jogos de PlayStation 1 que foram liberados. Agora eu acho que existem uns 5 ou 6 jogos, Cool Borders 2, tem, se não me engano tem Destruction Derby, Crash Bandicoot. Tem muitos jogos bons que estão saindo aí pro Xperia Play e quase todos eles saíram para PSN, então é meio que garantido que os que já saíram para PSN vão sair para ele, é bem provável. O que atrai o comprador, né, desse tipo de celular de aparelho é justamente os jogos, então a gente vai se focar bem nos jogos. Eu vou botar aqui para vocês darem uma olhada no Crash Bandicoot, que querendo ou não, é um jogo de PlayStation 1 que está rodando no celular oficialmente, com suporte oficial da Sony. Quem tem um PSP e já tem um jogo de PlayStation 1 comprado para PSP, sabe que ele tem um tipo de menu que você pode entrar, que você pode alterar algumas coisas e observar outras. Por exemplo, ele vem com manual, então é um manual que é idêntico ao manual do jogo original. Então, inclusive vem com a capinha do jogo e tudo mais. É como se fosse um PDF, você pode ler à vontade, é o manual original. Você tem também opções, voltando aqui, opções de mudar os controles. Para quem teve um PlayStation 1 sabe que ele tem 2 pares de botões superiores, né? Ele tem o L1, L2 e R1, R2. No caso, assim como o PSP, o Xperia Play só tem um par, que é o L, o I e o R, só. Então se você precisar de algum jogo se você for jogar algum jogo que precise dos dois, do R1, L1 e por aí vai, você tem uma maneira de configurar aqui os botões em termos de clique, em termos de até apertar 2 botões ao mesmo tempo para fazer a função de um botão do L2 ou do R2. E é configurável, existem vários tipos, todos eles muito bons, mas de uma maneira geral fica idêntico à experiência do PlayStation mesmo. Além disso, você pode modificar o tipo da tela. Existe a tela normal, que é a que está agora, que fica com essa barra preta na lateral, que ele mantém o aspecto original. Tem a tela zoom, que ela dá pra ver aqui atrás, que ele dá um zoom, mas você vai perder trechos da tela. E tem o modo tela inteira que fica esticado. O jogo fica esticado, fica um pouco esquisito até, mas depende da preferência, depende do jogo que você tiver. Você pelo menos tem essas opções. A imagem é bem nítida. Você tem bastante detalhes do jogo para visualizar. No caso, esses jogos de PlayStation não tem suporte para analógico, porque não existia analógico nessa época, não tinha o DualShock. Então você não vai utilizar eles por enquanto. Mas é provável que quando começar a sair jogos com suporte analógico, que os analógicos passem a funcionar. A jogabilidade é essencialmente a mesma, é como se você estivesse jogando no emulador, como se estivesse jogando no original. É o mesmo jogo que você jogaria no PlayStation 1. E ele tem suporte para save, memory card, assim como o PlayStation 1. Assim como o PSP. É um sistema bem semelhante até ao do PSP e do PlayStation 3 para jogos do PlayStation 1 clássicos. E os controles respondem muito bem, a jogabilidade é muito boa, a tela é muito nítida. Dá para se divertir bastante. Os valores dos jogos variam entre 5 até 10 reais. Depende do jogo, depende da época. Sempre às vezes tem uma promoção ou outra. Mas em média o valor é esse, um valor bem razoável para um jogo desse. Em relação aos jogos de PlayStation para o Xperia Play, todos eles funcionam da mesma maneira. É só você usar, todos eles vão ter esse sistema de menus com manual, com save, com alteração de controles, com essas opções. E você ainda tem um sistema tipo Virtual Console, que quando você sai do jogo, ele meio que cria um save state, ele pausa o jogo naquele ponto e você pode continuar de onde você parou depois. E isso não era possível no videogame original. E existe essa função justamente por causa da natureza de pegar e jogar do celular e vai, sei lá, você chegou na sua estação, chegou no ponto que você tinha que sair, você acabou de esperar o que você tinha que esperar e aí por isso você tem que pausar o jogo na hora e aí você pode fazer isso, pausar na hora e continuar depois do ponto que você quiser. Ainda não existem muitos jogos disponíveis, como eu falei, são cerca de 10 mais ou menos, mas eles estão adicionando sempre jogos novos ao longo do tempo.
Agora eu vou falar de um outro aspecto que eu como gamer achei muito interessante, que é o suporte para emuladores. Bom, para quem não conhece, emulador é um programa que simula um videogame, no caso, um videogame antigo. Então você tem um emulador do Super Nintendo, você pode jogar Super Nintendo no computador ou em outros videogames. Existe uma polêmica muito grande envolvendo a legalidade disso, se é possível jogar, se as ROMs são consideradas pirataria. Então, assim, a nossa recomendação é a minha recomendação que eu sempre uso. Normalmente eu só tenho ROMs de jogos que eu já tenho. Então, é aquela coisa. E se você realmente gostou do jogo, que você não tem, incentive os criadores desse jogo comprando o jogo original, sempre usando o jogo original. Mas é aquela coisa, o próprio marketing do Google permite a venda desses emuladores. E os próprios emuladores têm links que permitem você baixar os jogos à vontade. Ou seja, pelo menos do Android existe um suporte para emuladores. A Google nunca se pronunciou sobre o caso e ela não proíbe os jogos de existirem, os programas de existirem no marketing. Então, a princípio, não tem problema. Uma das coisas que eu fiquei pensando, justamente quando a gente pegou o Xperia Play, é se ele teria suporte para os emuladores. Porque, bom, eu gosto muito de jogos antigos, eu jogo muito os emuladores que tem no market, no Atrix no caso, que eu jogo direto na tela. E eu pensei assim, bom, teoricamente, só um parênteses aqui, para quem não conhece, o Android tem suporte, você pode baixar um aplicativo que faz com que ele tenha suporte para controles de Wii, que são Bluetooth. Então você pode usar controles de Wii para jogar no emuladores no Android. Um dia a gente entra em mais detalhes sobre isso e mostra mais sobre isso especificamente. Mas eu fiquei pensando assim, bom, acredito que o controle, os botões do Xperia Play sejam como se fosse um teclado externo, como se fosse algo Bluetooth, apesar de não ser. Logo, como eles são botões físicos, botões que existem, teoricamente os emuladores iriam ter suporte para eles. E sim, eles têm suporte para eles. No caso, o emulador do Super Nintendo, que como eu falei, está disponível de graça no market, que eu baixei o Mario Kart, que é um jogo relativamente pesado para o emulador, porque ele tem o Mode 7, né? Ele tem efeitos em 3D e ele funciona perfeitamente. A única coisa que você precisa fazer é configurar. Você entra na configuração do emulador e você atribui os botões aos botões Super Nintendo ou de qualquer outro emulador que você tiver. Então com isso você pode jogar qualquer jogo. A única coisa que não detecta é o analógico. Porque o analógico, como eu falei, ele é virtual, ele não é físico. Então o que teria que acontecer é os emuladores serem lançados para Xperia Play. Ou com suporte. Porque eles conseguiriam detectar os analógicos como botões, né, como analógicos. E por mais que você tente, ele não reconhece. Existe também um emulador de Nintendo 64 que roda maravilhosamente bem aqui no Xperia Play. Roda tão bem quanto no Atrix. E ele infelizmente não tem suporte para o analógico. Então se você quiser, você vai ter que usar os botões. Mas para jogos mais simples, como Mega Drive, Super Nintendo, essas coisas, funciona muito bem os botões. E bom, vocês podem ver que responde muito bem. E o jogo roda totalmente sem falhas, sem problemas. Então, para quem gosta de um bom jogo antigo e jogar os jogos clássicos aí que você jogou na sua infância, eu acho que o Xperia Play é um dos melhores também. Porque justamente você pode, é muito fácil, é só você entrar no market e baixar os emuladores e configurar em relação aos controles. A gente não precisa fazer nada especial, só apertar os botões foi o suficiente para fazer com que ele funcionasse. E bom, é porque eu estou jogando meio de lado aqui que estou fazendo um pouco de besteira, mas os controles respondem muito bem, é tão bem quanto o Super Nintendo. E principalmente para jogos Super Nintendo que tem praticamente o mesmo número de botões, né, tem o mesmo número de botões, eles rodam perfeitamente. Jogos de Mega Drive também. Então é mais um agrado aí, mais uma coisa interessante para quem quer adquirir o aparelho e gosta de jogos. Então, em resumo, quando você adquirir um Xperia Play, você não só vai poder jogar os jogos que tem no Android Market, como os jogos que são otimizados para o Xperia Play, como os jogos do PlayStation 1, né, que foram lançados exclusivos para o Xperia Play, como ainda por cima jogos antigos por via dos emuladores que estão disponíveis no market. Então, para quem é gamer, para quem gosta de jogar, é um prato cheio. O aparelho é bem completo. Em termos de funções do Android, ele é basicamente
o mesmo sistema que a gente já viu no Xperia Arc, com outro review que a gente fez. E ele tem todas as funções básicas normais que qualquer outro celular Android tem. E todas elas funcionam muito bem. O GPS funcionou instantaneamente quando a gente testou. Tem o sistema de Gmail, tem sistema de todas as funções que o Android normal tem. Então, no caso, você não só vai ter um celular Android completo, como ainda por cima vai ter, para quem gosta de jogos, vai ter essa possibilidade aí de jogar à vontade. Então, assim, em termos de recomendação, a gente recomenda o Xperia Play? Com certeza. Se você gosta de jogar, se você quer um celular para jogar, o Xperia Play é o melhor celular que você pode, no momento, adquirir para fazer isso. Agora, se você é uma pessoa que não tem interesse em jogar nenhum, não faz sentido você comprar esse aparelho. É melhor você comprar o Xperia Arc, por exemplo. Justamente porque não tem um atrativo nenhum para você, para pessoa que não gosta de jogos, no celular. Ele é basicamente um celular, é como se fosse o Xperia Arc, só que com controle, né? Menor e tal, mas ele é basicamente um aparelho Android com um controle. Então ele tá na faixa de 1.500 aí, 1.700, depende de onde você comprar. E isso, claro, o valor pré-pago, o valor puro dele. Se você for comprar uma operadora, você normalmente consegue um desconto maior, né? Você pode conseguir até mais coisas. E, bom, então é aquela coisa, se você é um gamer, se você tem interesse num aparelho para jogar, o Xperia Play é a melhor escolha. Uma coisa que eu esqueci de falar anteriormente, quem tem o PSP Go vai notar bastante semelhança entre ele e o Xperia Play. Por quê? O Xperia Play tem os botões são bem parecidos, até em disposição e em qualidade com o do PSP Go. No caso, a única diferença maior são os analógicos, que passam a ser os analógicos digitais, né? Esses analógicos virtuais. E no caso do PSP Go só tem um analógico físico, assim como no PSP. Mas em termos de disposição, tela, tamanho, peso, é praticamente a mesma coisa que no PSP Go. A vantagem é que você tem um celular também e é Android. Então não só você vai poder jogar os jogos otimizados para o Xperia Play, como você ainda vai poder jogar os jogos de Android. Bom, infelizmente ele não tem suporte para jogos PSP, pelo menos por enquanto. A gente não sabe se a Sony Ericsson tem alguma ideia de botar jogos PSP, seria muito bom se botasse. Até seria muito bom se botasse a PSN, inclusive, porque você teria acesso a uma outra gama de jogos no Android. Existem chances disso acontecer, mas não tem nada confirmado, então não contem com isso. E vai lembrar, o Xperia Play tem uma resolução muito maior do que a do PSP, e graficamente é muito superior ao PSP, não tem comparação. Então os jogos que você vai ter no Android Market para o Xperia Play são superiores aos do PSP. E então é aquela coisa, apesar dele não ter os jogos do PSP, ele tem jogos muito bons, e jogos atuais, inclusive. O PSP já está no seu ciclo, já praticamente saiu do ciclo de vida dele, e não está tendo mais grandes lançamentos. O Android Market vai sempre ter lançamentos aí, até quando o Android acabar. E provavelmente, já que ele vai ter o 4.0, a atualização 4.0, ele vai ter suporte aos jogos até onde o processamento dele aguentar, provavelmente. E como a gente falou, apesar dele ser single core, ele tem um desempenho muito bom para o single core, assim como os outros celulares da Sony Ericsson, assim como o Xperia Arc, que é single core também, mas tem um desempenho impecável, sem lag, sem nada, para o Android e para os seus jogos também. Apenas finalizando aqui, a gente vai botar mais um jogo aqui para vocês verem. Eu só queria mostrar essa interface aqui, que é a interface da Timescape da Sony Ericsson, que é diferenciada, você pode botar seus widgets. E no caso do Xperia Play, ele tem esse sistema, essa tela aqui que é exclusiva do Xperia Play, que é onde você tem os seus jogos de PlayStation 1, no caso aqui a gente só tem 2, mas quando tiver mais você pode fazer slide. Você aqui tem uma área direto para o market exclusivo dos jogos do Xperia Play. Então aqui você tem todos os jogos que você pode comprar, que são com certeza otimizados para o Xperia Play. Se por acaso você quiser usar o market normal para achar esses jogos, é só você entrar no market e escrever Optimized Xperia Play ou só Xperia Play, que você vai achar esses jogos, eventualmente. É assim que eles ficam diferenciados lá dentro. Bom, esse então foi o nosso review do Xperia Play, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer sugestão, só escrever ali nos comentários abaixo.
A gente também tem agora o nosso site, www.tecnoetcetera.com.br. Vocês podem também, é mais uma forma de vocês entrarem em contato com a gente, fazer comentário lá direto no site, no vídeo dos reviews. A gente lá também vai comentar coisas sobre lançamento de qualquer coisa que a gente não faça review, como se fosse um blog mesmo, que a gente vai estar falando sobre tecnologias e coisas interessantes em geral. Dá uma verificada lá. Outra coisa também, a gente quer agradecer ao nerdice.com, que o Bernardo do nerdice.com está aqui ajudando a gente com a nossa segunda câmera aqui. Se você entrar em nerdice.com, vai ter lá o nosso banner em cima, então a gente quer agradecer o pessoal de lá também. E também agradecer novamente a Sony Ericsson por ter enviado o aparelho pra gente, por ter confiado e acreditado na gente aí para mandar um aparelho pra gente fazer review. E, bom, é isso. Qualquer coisa, comenta aí com a gente. Lembre-se de subscribe ali em cima, de se inscrever também, se vocês querem ficar por dentro dos próximos vídeos que a gente fizer, dos próximos reviews. E qualquer coisa é só entrar em contato com a gente pelo site, pelo YouTube, pelo Twitter também. E é isso aí. Então, obrigado. Obrigado e nos vemos no próximo Tecno Etc.